Opa, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de a gente falar qual é o tema do vídeo de hoje, só estou passando para lembrar que temos ainda disponível o nosso curso sobre porquinhos da Índia. Lá é um curso que você ganha algumas vantagens, como criação desses animais, aprender como que se cruza, como se faz cruzamentos, como se faz seleção racial e até mesmo manejo desses animais. Então lá você encontra tudo isso e muito mais por um preço que você consegue pagar em várias vezes aí no cartão. Então, meus amigos, espero por vocês, o link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Então, vamos lá. Meus amigos, vamos falar hoje sobre a raça Skinny, como que funciona o cruzamento desses animais e como que você consegue estar obtendo essa raça na sua criação, a partir de cruzamentos e até mesmo locais onde você encontra, né? E vocês podem notar que temos aqui aquele porquinho sem pelo, aquele Skinny ali sem pelo, e também temos porquinhos de pelo, como essa aqui, ó. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses animais, né? Então, para isso, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha, meus amigos, que isso ajuda muito, muito mesmo. E eu estava até pensando recentemente em fazer um TikTok para o nosso caviário, né? Para falar mais sobre esses porquinhos da Índia, vídeos curtos mesmo, né? O que vocês acham? Você apoia a ideia? Meus amigos, o interessante é que quando a gente fala em raças, sempre a gente tem que entender conceitos básicos da biologia, né? E o importante saber é que, assim, porquinhos da Índia são animais de raças opostas, raças diferentes. Você encontra uma variedade muito grande de raças nesses animais, porém, todos compartilham a mesma espécie. Ítalo, qual seria a mesma espécie? Cavia porcellus. Geralmente, uma espécie, ela possui dois sufixos, digamos assim, que são dois nomes que vão compor o nome científico daquela espécie, certo? E o nome do porquinho da Índia é justamente Cavia porcellus. Só que você pode ter um terceiro nome, né? Um terceiro nome que vai estar condizendo com a subespécie ou as próprias raças, certo? E, meus amigos, a questão de raças, surgimento de raças ou não, isso está totalmente relacionado com a diversidade gênica encontrada naquele pequeno grupo. Às vezes, a própria questão de isolamento geográfico, isolamento territorial, gera o surgimento de raças, certo? E com a domesticação desses animais, quando o ser humano passou a domesticar esses animais, os porquinhos da Índia tiveram assim, um boom tão grande de novas, digamos assim, que novas características, que hoje a gente vê animais de várias cores, várias pigmentações, cor de pele, cor de olho, e a raça que vamos falar hoje é sobre os skinnies, né? O importante que a gente tem que saber é o seguinte, que a gente tem os animais de pelo, certo? Esses animais de pelo, eles podem ser animais que não portam genes para skinny e animais de pelo que portam genes para skinny. Como assim, Ítalo? A raça skinny, gente, é uma raça recessiva. A gente, quando pensa em algo recessivo, recessivo é algo que não tem dominância. E o que é dominância? É uma coisa que vai sobrepor outra. Sobrepor o quê? O recessivo. Então, o indivíduo dominante sobrepõe o indivíduo recessivo. E a característica que é o pelo é uma característica dominante. Sim, ela possui genes dominantes que podem atuar por si próprio. Para você estar tendo um filhote da raça Skinny, eu vou fazer uma suposição gênica, apenas alelos gênicos que não são verdadeiros, mas eu vou falar só para representar para vocês. Vamos supor que a característica Skinny é definida pelo gene azinho. O skinny, ele só vai surgir se tiver esses dois genes, azinho. Então, por exemplo, se eu pegar um porquinho azão, cruzar com um porquinho azinho, 100% dos filhotes vão nascer com pelo. Ítalo, como assim? Mas um dos pais não era skinny? Sim, era skinny. Porém, lembra que eu falei para vocês lá no início que a skinny é uma variedade recessiva? Então, quando você cruza uma variedade recessiva, que é composta por alelos que geralmente são escritos com letra minúscula, esse alelo recessivo designa que aquele animal não vai surgir por si próprio. Ele precisa que o pai e a mãe tenham alelos recessivos. Ou seja, só skinny ou tenha pelo menos um alelo recessivo para o surgimento. Agora eu trouxe para vocês um dos nossos porquinhos skinnies, certo? No total aqui eu tenho 3 machos skinnies, certo? Um deles é esse aqui é um porquinho tricolor. A maior parte do corpo dele é composto pela cor preta, branca e também ele tem um pouquinho de dourado, né? Não dá para ver muito porque realmente é bem pouquinho. Mas a questão da cor, gente, não interfere tanto na questão da própria genética do animal, né?
Para você ter um animal skinny, a cor não influencia tanto. Tanto que você encontra skins de diversas cores. Mas o que acontece? O skinny, gente, não é a raça que é necessariamente natural. Ela não surgiu assim na natureza, o ser humano domesticou e hoje a gente tem como a raça. Na realidade, não foi assim. A variedade skinny, gente, foi uma anomalia observada em animais em linhagens de laboratório, melhor dizendo. Tanto que foi uma variedade que surgiu no Canadá, né? E claro que se observou essa anomalia gênica, se selecionou animais com características próximas e hoje obtemos uma raça chamada Skinny. Então, digamos que a variedade que temos hoje, geralmente ela tem um ancestral em comum. Então todos são geneticamente iguais? Não são, gente, porque os Skinnies, eles cruzou com outras raças, como a raça dos ingleses de padrão. A gente vê gente que tem linhagem com os TED. Então, quando você vê um Skinny de orelha caída e fuça mais curta, isso foi justamente por conta dos cruzamentos que tiveram com outras linhagens de raças. Ítalo, mas como assim cruzou Skinny com animais de outras raças e se conseguiu obter a raça Skinny? É muito simples e eu vou mostrar para vocês na prática. Tá, como eu expliquei para vocês, a gente ia fazer uma suposição de cruzamento, né? A gente iria pegar um pai da raça Skinny, que é esse aqui no caso, e uma mãe também uma mãe que não é Skinny, que não tenha genes para Skinny. Tá, então quando você faz o seguinte, quando você pega uma mãe que vai ser representada pelos alelos azão-azão, que ela é 100% dominante, e um pai que é representado pelos alelos azinho-azinho, a próxima geração, que vai ser a geração fruto desse cruzamento, vai ser 100% de animais com pelo. Ítalo, como assim? Mas o pai, ele não é skinny, ele não tem genes para tirar a variedade skinny, então não seria, os filhotes não nasceriam metade. Metade dele nasceria com pelo, e metade dele nasceria sem pelo, não seria mais ou menos assim que funcionasse, já que você herda características tanto da mãe quanto do pai? Gente, não é muito bem assim que funciona especificamente na raça skinny. Esse tipo de interação de genes está relacionado à codominância, né? A codominância é quando você faz um cruzamento e você consegue obter características tanto da mãe quanto do pai nesse cruzamento, no caso, nesse mesmo filhote, que vai ter as características observáveis do pai e da mãe ao mesmo tempo. Então, se isso acontecesse, seria codominância, né? Mas no caso do skinny, é apenas a primeira lei de Mendel simples e básica, né? Que é justamente sobre a questão de dominância e recessividade. Como assim lei de Mendel? Possivelmente alguns não vão conhecer, porque ou nunca estudaram lei de Mendel na escola, ou simplesmente já estudaram há muito tempo ao ponto de não conhecer. Mas quem é estudante sabe muito bem o que eu estou falando. Gente, Mendel, ele foi um cientista que influenciou muito na área da genética, né? E Mendel, ele fez estudos com ervilhas, né? Ervilhas que são excelentes itens para estudo justamente pela alta taxa de reprodução. Reproduzia muito rápido e conseguia observar resultados com menor percentual de tempo, né? Mas, nesse caso, gente, é bem interessante porque, por exemplo, se você pegar essa geração, essa segunda geração, que vai ser representados por animais azão-azinho, observa só, eles continuam dominantes porque eles têm o azão, que é o dominante, né? O azão, ele é o gene responsável pela presença de pelo. Azinho-azinho são os genes que representam a ausência de pelo. E no caso, como eles têm o azão, que é dominante, eles vão ter pelo. Porém, eles vão ter um alelo a mais, que é o azinho. O alelo azinho, eles pelo menos vão portar características, vão portar genes, para futuramente, quando ele for reproduzir, se ele encontrar uma fêmea que tenha genes recessivos, ele vai conseguir tirar filhotes skinnies, porque ele tem escondidinho nele lá, no genoma dele, gene recessivo que representa a característica skinny. E quando você pega essa segunda geração, que é composta por portadores de skinny, se chama portador de skinny todo aquele animal que tem pelo, só que ele é fruto do cruzamento de animais skinnies, né? Tem pai ou mãe da raça skinny. Então, se eu pegar um skinny e cruzar com outro, eu vou ter chance de tirar animais que não são skinnies? Na realidade, não. Skinny, gente, por incrível que pareça, a variedade que não tem pelo, de certa forma, ela é pura, independente de mistura. Como assim, pelo pura, independente de mistura? Porque para você tirar a variedade skinny, pai e mãe tem que ter os alelos recessivos. E no caso, o skinny, ele vai ser composto por azinho-azinho. Então, de certo modo, é um animal puro. É um homozigoto recessivo. A gente tem dois tipos de homozigoto.
homozigoto recessivo e homozigoto dominante. O homozigoto dominante é representado pelo azão-azão. Azão-azão é justamente os alelos que representam dominância. Basta um alelo desse para você tirar uma característica dessa. E quando você pega essa geração aí de portadores de skinny e cruza eles entre si, vocês lembram que eles são representados por azão, azinho, certo? Então, como que seria mais ou menos esse cruzamento? Azão, azinho versus azão, azinho, que seria com outro portador, certo? Então, esse cruzamento de azão, azinho, você ia ter 25% de filhotes azão, azão. Azão, azão, ele não vai portar nem a característica skinny. Vai ser um animal de pelo e vai ser um animal que não vai portar nem a característica, nem o gene para tirar a característica skinny. Então, esse aí, se você cruzar ele com skinny, você tem que fazer novamente o processo, fazer outra cruza para estar tirando skinnies nesse cruzamento. Você vai ter 50% de filhotes azão, azinho, né? Que eles são justamente os portadores de skinny. Esses indivíduos, eles não vão ser skinnies, porém, eles têm genes para tirar a variedade skinny. E você vai ter 25% de filhotes azinho, azinho. Esses filhotes azinho, azinho são os homozigotos recessivos, que são os próprios skinnies em carne e osso. Então, de um cruzamento, se você tirar 4 filhotes, um deles vai ter genes, um deles vai ser totalmente dominante, não vai ter genes de skinny. 2 deles vai ter, vão ser animais de pelo, porém vão ter genes para tirar skinny. E um deles vai ser skinny, propriamente dito, certo? Mais ou menos assim. Ítalo, e se eu pegar e cruzar um skinny com um portador de skinny? Qual é o percentual de nascimento? Então vamos lá, vamos fazer esse cruzamento aqui simples e fácil. Eu peço até desculpa que meu áudio ele não tá tão bom, gente, é porque meu celular tá com uns problemas, né? Eu tava arrumando o celular, só que, meu amigo, tudo de iPhone é caro, né? Então a gente tem que fazer isso aos poucos. Mas é isso aí, meus amigos. Então, já curte aí o vídeo aí, pelo menos para ajudar esse pobre youtuber aqui. Mas é isso aí. Então, cruzamento, gente, entre um skinny e um portador de skinny vai dar o seguinte nascimento. Então, vamos lá. O skinny ele é representado pela letra azão. O skinny, aliás, é representado pela letra azinho, azinho. E, no caso, o portador de skinny é representado pela letra azão, azinho. Nesse cruzamento, meus amigos, metade dele vai nascer azão, azinho. Então, vão ser animais de pelo, porém vão ter genes para tirar skinny. E a outra metade vai nascer skinny, ou seja, azinho, azinho. Azinho, azinho. Então, você vai estar tirando metade skinny, metade não skinny. E é uma coisa bem interessante. Um questionamento que muitos vão fazer é se tem a capacidade de tirar, no caso, um animal skinny com animais que não portam a raça skinny. Gente, a chance é zero. Exatamente zero. É impossível você tirar um animal skinny sem pais que tenham genes, pelo menos genes para tirar a variedade. Ah, então, mas eu cruzei aqui 2 ingleses nacionais e nasceu um skinny. Isso é normal? Não, isso não é normal. Na realidade, isso é normal. Isso a genética prova e a genética explica. Só nasceu skinny porque eles são exatamente portadores de skinny. Ah, então, mas eu cruzei aqui 2 peruanos e nasceu skinny. Meu filho, você vai atrás que a genética do teu peruano aí tá misturado pra caramba, né? Então, esse tipo de cruzamento que nasce uma variedade totalmente atípica para aquela linhagem, pelo menos na linhagem de padrão, você pode ter certeza que tem mistura por trás. E por último, um questionamento que deve ser o de muitos. Então, se eu cruzar um skinny com peruano, eu vou até pegar um peruano aqui para vocês verem. E se eu pegar um skinny e cruzar com a raça peruano ou uma raça de pelo longo, tem a capacidade de nascer filhotes? Sim, gente, tem muita capacidade, chances, e é algo totalmente normal. Lembra que eu falei para vocês que skinnies e outras raças e outros porquinhos da Índia são a exata mesma espécie, só vai diferenciar a raça? Então, é exatamente isso que acontece. São indivíduos que compartilham a mesma espécie, certo? São de raças diferentes? São. Só que, assim, não é o ideal. Na visão de criador, na visão de uma pessoa que pretende selecionar raça, pretende selecionar realmente o padrão racial, o cruzamento entre raças opostas não tem sentido, gente. Porque, olha só, um animal como esse, que tem essas características exatamente opostas a essas, realmente não tem sentido algum estar fazendo esse tipo de cruzamento, certo? Mas, biologicamente falando, você vai ter total viabilidade nos filhotes. Os filhotes vão nascer normais, gente. Vão comer, vão se desenvolver e também vão ter capacidade reprodutiva.
Porque quando a gente fala em hibridismo, né, pelo menos na biologia a gente estuda muito isso, porque vocês notam que eu falo muito de biologia, né? Porque assim, eu estou me formando em biologia, né? E é uma área bem interessante porque realmente se correlaciona total com a minha arte, que é criar porquinho da Índia. Porque eu vejo criar porquinho da Índia como uma arte. É uma coisa muito legal que eu gosto muito, né? E no caso, quando a gente fala no cruzamento entre espécies diferentes, você gera um animal híbrido. Por que que nasce um animal híbrido? Porque aqueles indivíduos, eles já foram separados há muito tempo por alguma barreira, certo? Pode ser uma barreira geológica e pode ser até a divisão de continentes e outros fatores, né? Só que são indivíduos que ainda têm uma certa proximidade genética, né? Ao ponto de poder se reproduzir. Só que eles vão gerar animais híbridos porque eles não vão ter a mesma quantidade de cromossomos. Houve uma diferenciação, houve mutações e outros aspectos que tornou aqueles animais de espécies diferentes. Porém, eles ainda conseguiram originar uma prole porque eles tinham certa proximidade genética, certo? Mas no caso do porquinho da Índia, pelo menos em caso de híbridos, você observa que eles não vão ter uma capacidade reprodutiva. A grande e maior parte de híbridos não tem a capacidade reprodutiva, com exceção de alguns que têm tanta proximidade que tem essa capacidade de reprodução, né? Então é isso que acontece. Mas, meus amigos, é mais ou menos esse vídeo. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível com todos, né? Ítalo, dava para ter, vamos supor que uma pessoa de ensino superior tenha chegado aqui e falasse, não, Ítalo, tinha como eu ter aprofundado mais. Sim, realmente tinha como eu ter aprofundado mais. Só que não adianta, gente, eu ficar falando termos científicos, falar 100% bonito, porque o meu público são pessoas que nem sempre vão ter um curso superior, ainda mais ligado à área de genética, né? Porque para você entender pelo menos o básico de genética aprofundada, você tem que ter um mínimo de entendimento, tá entendendo? Então, o meu papel aqui como produtor digital é exatamente produzir um conteúdo acessível para todos. Para aquela pessoa que não sabe nada de biologia, nada de genética, até aquela pessoa que tem um ápice de PhD nessas áreas de genética, de biotecnologia genética, melhoramento genético. Então a gente faz isso justamente pensando realmente em todo mundo. Então, deixa o like, se inscreve. Se vocês quiserem, posteriormente, a gente pode estar fazendo algum vídeo aí relacionado a cuidados com skins, porque são animais que tem sim, que tem muitos cuidados. Galerinha do Sul, um abraço aí para vocês, que vocês são uma das pessoas que mais têm dificuldade em criar skin nesse Brasil, porque aí tem épocas que é muito frio, que muitos criadores perdem vários e vários animais. Mas é isso aí, meus amigos. Se vocês também ainda não seguem o nosso Instagram, segue lá, que é o @caviário2irmãos, certo? Pode pesquisar Caviário 2 Irmãos que aparece na hora. E eu tô pensando nessa ideia, né, de fazer um TikToker aí sobre porquinhos da Índia. É bem interessante isso aí. E quem sabe a gente faz até alguns vídeos sensacionalistas, né? Por exemplo, visto um mini hipopótamo, aí eu boto a minha mão no lado. Com certeza vai ser um vídeo que vai viralizar. Então, meus amigos, é isso aí.